É, eu já usei diversos métodos, né, para fazer isso. E já contei, inclusive, com empresas de consultoria que me ajudaram. Eu tive que aprender, né? Não, também. eu só dei porrada. Não foi essa. Não, eu só reclamei, nesse caso não foi. reclamei. Nesse caso, ela só me deu bronca mesmo. Ah, isso aqui tá errado. Eu tava lá obedecendo, corrigindo. Mas não foi. Mas eu tive ótimos parceiros também comigo para me ajudar. E tem muito a ver, eu acho, com... Segurança é um negócio tão ligado ao negócio, né? Não é um negócio... não é um ponto isolado. É tão conectado com o business, né? E, no fundo, eu acho que é sobre o líder entender o papel dele. Porque segurança vai ser só a pontinha do iceberg, que a gente fala, né? O acidente é só a pontinha do iceberg. Então, é muito sobre desenvolver os líderes para que eles entendam o papel de cuidado. O líder... Eu tenho um jargão que eu falo, gente, se você não gosta de gente, não seja líder. Porque para ser líder, você tem que ter paciência, você tem que ter resiliência, você tem que saber ouvir, você tem que saber falar. Tem que ser mediador. Tem que ser mediador, mesmo quando você tá com a sua mesmo quando você não quer limite, mediar nada. Você não quer mediar nada, né? Então, eu falo, se você não gostar de gente, não seja um líder. Vai ser carimbador de cartório, que você não precisa falar com ninguém. É isso, né? Então, tem todo um processo de desenvolvimento da liderança. E algumas coisas que eu tenho feito na empresa que eu trabalho hoje, que eu chamo de walk the talk, né? Eu só vou promover um líder que tem essa característica de cuidado com as pessoas. Então, eu fui construindo um processo onde eu treino, eu capacito, mas eu também garanto o walk the talk. Então, assim, a liderança que vai crescendo, ela precisa ser essa liderança que cuida, né? Então, é um pouco da minha experiência, se eu fosse falar assim de maneira geral. E dentro desse processo de desenvolvimento da liderança, ensiná-los a se conectar com as pessoas, porque isso é conexão. Segurança é conexão. E estamos no ar com mais um Elas na Proteção. Esse podcast maravilhoso que traz mulheres da área da saúde e segurança de todo o país para serem entrevistadas aqui no podcast da Revista Proteção. Eu sou Fabiana Raulino, sua host nesse programa tão especial e vou fazer a minha descrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros, olhos castanhos, falo sempre segurando um longo sorriso, estou usando um vestido preto de bruxinha e brinquinhos pendurados, dourados, e ao lado dela, a magnífica, a única, aquela que há mais de uma década caminha ao meu lado, sendo irônica em todos os momentos em que eu falho. Sou de intimidade, é isso. Dá 1 milhão, mas não dá intimidade. Hoje, na verdade, eu sou Fabi Raulino e ela é Fê Neto, porque hoje a gente está aqui no Diminutivo, que é um dos programas mais intimistas que a gente vai ter. Da temporada. Eu acho. Mas deixa eu primeiro falar oi pro pessoal, tudo bom? Fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de 40 anos... 40 não, né? Por que eu falei 40 anos? Arredondar, amiga. Sistema matemático. Eu tô 50 que eu tô 40. Arredonda para baixo ou para cima. Eu acho que eu falei isso em outro episódio também. Acho que eu tô lesão. Quanto você tá? 46. E eu tô com quanto? Sei lá, já não sei. Eu tô 42 ainda. Caramba, não chega, meu. Eu já tô arredondando pro 50. Já falou que a cientimista já avacalhei o negócio. Não, meu problema uma é mulher de 46 anos, gente. Não é 40, já faz 6 anos que eu tenho, né? 46 anos. 1,70 m de altura. Eu sou especialista em ter 40 anos. Faz 6 anos que eu tenho 40 anos. Cabelos castanhos, já estão lá na altura do ombro, mas ainda mantenho um raspadinho aqui, ó. Revolta, né? Mostrando a minha rebeldia. Estou de camisa branca hoje, um colete marrom e acessórios, brincos, anéis dourados, enfim. E voltando, né? Agora a sanidade, se é que ela voltou. Não, a sanidade ainda não voltou, não. Me dá mais um minuto. Vocês sabem que vocês que estão nos assistindo, muitas pessoas só estão escutando o áudio, né? Mas nós temos aqui nos nossos bastidores as pessoas que nos acompanham, inclusive o nosso dono, Alexandre dono. E o que tem acontecido é que o Ale, quando ele começa a dar risada, ele se vira para a parede
e põe a mão na parede pra dar risada. E sabe, a gente está acumulando Uma frequência assim. uma frequência surpreendente. Já tem a marca humana do Alê no Sonex. Já tem até um projeto da gente virar meme, porque é um atrás do outro. Pois Os é, 40 pois anos já é. viram meme. Pois é, minha amiga. E hoje eu tô aqui mais de co-host, na verdade, porque a gente tá trazendo sua amiga de infância. Uma das suas pessoas favoritas. Uma pessoa que cozinha, que, aliás, um beijo pro meu amigo, que é mais meu amigo que a Fê, né? Tedzinho. Então, puxa vida, ela é Eu já tomei o até sol, bronca né? aqui, né? Eu acho que Deus ele falou assim: vamos criar mais um luminar, né? E aí, Ela porque brilha é mesmo. toda amarela. Ela tem o cabelo amarelo, o olho amarelo. É a primeira pessoa de olhos amarelos. Eu acho que ela veio do sol, sabe? Pessoas de outro planeta. Pois é. Pode ser. Que É ela a tenha primeira vindo de lá. pessoa de olho amarelo que eu não vejo na série Crepúsculo. E eu já levei bronca aqui, tá? Nos bastidores. Porque faz tempo que eu tô pra convidar ela, mandei a mensagem e nunca Verdade. acontecia, entendeu? Feedback já recebi. Eu já recebi um feedback duro logo de começo, assim, enfim, mas pelo menos ela tá aqui hoje. Ela entendeu? tá aqui Ela tá hoje. Agenda, assim, extremamente cheia, mas ela é muito feliz. E aí todo mundo ama, fica chamando. Aí é assim, né? Então estamos nos diminutivos. Fabi, Fabi, Fê, e Raulino. chama ela. Fabi Raulino, Fê Neto e Ale Rondinelli. Ai, Ale. Lu, tô aqui. Seja bem-vinda, Ale. Obrigada, menina. Vocês já Merece. quase me descreveram, mas eu sou a Ale Rondinelli, de olhos amarelos. Eu ia falar castanho, claro, tal, mas Não a é. Fabi já falou, é amarelo, então Pegou eu do vou teu assumir do meu vô. Mas o dele era um mel, mas de vez em quando ficava meio verde, assim. Olha. Era muito cabelo preto, meio índio. Nossa, muito bonito, muito bonito. E aí, eu Ai, dei esses olhos maravilhosos, Ai, né? O Brasil. sol, né? Sim, vem É. assim. É, vim assim. Sou leonina, inclusive. Então, assim, quando você fala que eu sou o sol, eu sei que eu sou o sol. Você não precisava ter dito que era Não, eu leonina. sei que eu não precisava, né? Mas enfim, eu sou leonina, tenho meus cabelos loiros. Eu estou com uma blusa que gerou uma certa polêmica, mas acho que é fúcsia, certo? Cor fúcsia, né? Tem alguns brinquinhos aqui, pulseirinha. E eu tenho 1,595 m. Então, mas eu arredondo para 1,60 m de vez em quando, né? E eu cinquentei, gente. Eu tenho 50 anos. E eu achando que tem 40. Ah, pelo amor de Deus. É isso Dizem aí. que é nos 50 que a festa começa. Tô querendo chegar Olha, lá. É. a vida tá começando aí. É inacreditável. A conjunção estelar é 5.0 É. como a sociedade. É isso, É aí. isso aí. Delícia chegar aos 50, viu? Cara, Delícia. e já vou profetizar aqui. Quando você chegar nos 60, aí é sociedade 6.0. 6.0. É isso Aí é colágeno na água. Você sabe, eu tô Só alegria. mudando aqui toda a regra, né? Eu fiz uma festa de 50 anos. Eu não fiz festa de 15 anos, mas eu fiz uma festa de 50 anos. E aí, quando eu fui listar os meus convidados, eu falei, vou convidar só as pessoas especiais. Deu 100 pessoas. Ah, Incrível. os próximos. Mas isso mostra que a vida, eu vivi a vida bem vivida, É isso, entendeu? é isso. tão intensa que vale a pena, que eu posso dizer que aos Foi 50 muito eu tenho legal. 100 pessoas É isso. que importam pra mim tá É ali, isso. né? Ale, Muito mas legal. realmente, comparar você com o sol, você é muito fonte de energia. Ela Muito é. obrigada. Você já chega sorrindo, com uma energia muito, muito, muito alta. E a gente sente isso de imediato. Que bom, obrigado. Puxa, então, Ouvi isso ontem de uma pessoa. E é, Muito feliz. vai ouvir amanhã também. E é isso mesmo, porque assim, você brincou da minha amiga de infância, era um presentão que o universo me deu, numa consultoria que era só pra eu estar lá, ano verdade. passando, entendeu? Eu poderia ser vista como ela veio aqui só pra tapar um buraco e depois a gente vive, mas não, É isso entendeu? aí. Criou uma conexão realmente. Eu, você e Du. Eu vou ser eu vou ser, né? Muito legal, além mesmo do trabalho, o entendeu? Du, eu preferi me afastar dele, porque eu tava começando a ter ciúme das amizades. Mas ele tá me eu já devendo tava- um risoto ainda. Ele tá devendo ainda tá comida devendo. pra Ó, eu vou falar, inclusive, no ar. Ele falou pra ela, fala pra ler quando é que ela vai lá no restaurante. Manda ela Olha aí. só. Tá convidada. O Du e eu, nós temos pelo menos 63 startups com plano de negócio. Eu não sei. Que ótimos Parece projetos. que o universo separa de propósito, sabe? É porque o dia que juntar, ferrou. Não, É isso depois de aí. Chernobyl não fazem mais. Né? É isso aí. Mas enfim, vamos falar com a nossa Enfim. convidada, né? Ale, falamos aqui um monte de coisa. Falamos do sol, mas antes de tudo,
Ó, você coisa viu, né? maravilhosa Antes de aqui, tudo, gente. olha lá, ó, que inclusive combina com a blusa Não, fúcsia da quero Lei. usar já. Olha, é verdade. Que Imagina ela look. por aí andando, né? Nossa, Pelas maravilhoso. fábricas da vida, usando essa botinha da Maravilhosa. Marluvas, que você vai acabar recebendo, todas as nossas Ai, convidadas que presente. recebem, né? Um dos nossos apoiadores aqui, que sempre é um sucesso, eu falo que, como disse Fabi, né, a gente já se apropriou da botinha, não é mais da Marluvas, a botinha é do Elas na Proteção, que todo mundo espera para receber, né? Então, Presentão, para você muito poder linda nas desfilar minhas por aí andanças. das suas andanças. E falando das suas andanças, Ai, que legal falar andanças quando fala da botinha. É, Gostei tem até bastante. música. Tem Nasce música mais um das slogan, andanças, né? Nasce mais um Gostei. slogan. Nasce mais um slogan, boa. E aí, conta então pra gente um pouquinho das suas andanças, assim, né? Quem é a Lê? O que a Lê passou já nessa Nossa, área de quantas horas eu tenho? uma resumida, até a Lê chegar nos seus 50 anos, né? Com 100 Bom, pessoas vou muito tentar importantes. fazer um resumo do que eu tenho na minha vida. Primeiro, eu sou engenheira de segurança. Eu caí na engenharia de segurança. Tem um motivo mais racional e tem um motivo muito maluco. Vou contar pra vocês. Em 1900 e bolinha, né? Porque eu tenho 50 anos, né? Meio século. Não sei se eu te falei isso, Fer, mas meu primeiro estágio foi dentro de um ambulatório. Não te falei isso? Olha que coisa, já falamos tanta coisa, né? Na época, a empresa que eu trabalhava tinha um projeto de estágio onde eles pegavam estudantes de engenharia, colocavam dentro do ambulatório. E o meu projeto era estudar os riscos de um processo de fabricação para a saúde ocupacional. Olha que legal. louco. Eu nunca pensei nesse Muito legal. viés, né? O risco da produção lá para quem tá muito aqui. legal. Olha a diferença que faz um sistema educacional com projeto real. É isso. E era muito legal porque, assim, o meu chefe era um médico do trabalho. Então, Olha. eu ficava dentro do ambulatório. E eu passava o tempo inteiro, na época era prancheta, né, gente? Hoje em dia é um pouco mais digital, tal, mas assim, era uma pranchetinha. E eu ficava observando aquele trabalhador fazendo as atividades e falava, aqui tem risco, tem poeira, aqui tem ruído. Aqui. E aí eu voltava e estudava, e quantificava. Então, o meu projeto foi apresentar os riscos de saúde ocupacional para a gerência da fábrica. E eu amei esse trabalho. Eu falei, gente, eu quero fazer isso na minha vida. Eu quero fazer. E quando eu Isso era apresentei... na engenharia ainda, não era engenharia de segurança. Engenharia de Muito produção legal. química. Era foi meu último ano de engenharia, né? Fiz na FEI. E aí eu fui apresentar o meu projeto para a gerência. Químico. Porque engenheira química? É. Cara, eu sempre fui apaixonada por química, sei lá. Os mestres do universo. Eu adoro química, assim, eu adoro. Assim, eu vejo uma torre de destilação, eu falo, gente, que negócio fenomenal. Que negócio fenomenal, se separar o negócio. Eu achava muito legal. Já vou contar um spoiler, depois que ela gosta da cozinha, tá tudo ali Tem interligado. ali um processo, né? Processo, Esse negócio de misturar processo coisas. químico, eu sempre adorei, né? É demais, é demais. Mas enfim, aí eu fui apresentar meu projeto, eles gostaram do meu projeto e eles estavam desligando o engenheiro de segurança na época. E me ofereceram uma posição de coordenadora e me pagariam uma pós-graduação. Então eu brinco que eu nunca não fui líder, porque de estagiário eu virei Você líder. começou coordenadora, tava fazendo um projeto para finalizar a formação e tal. Tanto que eu brinco com meu tio, falo, gente, eu não sei fazer nada, tá? Eu não sei liderar, porque eu nunca tive a parte operacional, porque eu já virei líder. E virei líder de um grupo de 8 homens, técnicos e bombeiros. Cara, e como faz sentido isso, né? Porque, por exemplo, vendedor. Vende. Aí vira líder. Mas não necessariamente quem sabe vender sabe liderar. Exato. Não são. Não. Existem algumas Não tem uma progressões linearidade nessa lógica. Não tem. que não não tem. é verdade. E foi muito desafiador, porque eu tava saindo da faculdade e eu tinha que liderar. Então foi um negócio assim. A gente sai da faculdade sem saber fazer, quanto mais liderar. É isso. O que é liderar? Mas eu acho que eu tive muita sorte, assim, porque eu fui colocada num grupo de liderança muito bom, que me ajudou muito, então eu aprendi muito. E ali, olha que coisa maluca, ali eu falei, eu já sei o que eu quero ser quando eu crescer. Eu quero ser diretora de EHS ou XI, ou como qualquer, né, cada empresa chama de um jeito, SSMA, SSA e tal. As milhões Eu de quero siglas ser que a gente- diretora desse negócio aí em algum lugar. E isso aconteceu 20 anos depois. Que né? maravilhoso. E eu sabia que eu queria essa área, mas eu passei por outras áreas que me mostraram que eu queria a área de EHS mesmo, entendeu? E aqui estou, com todos os meus desafios profissionais e mãe, também sou mãe, né? Quando, né? No meio do caminho a gente resolve virar mãe. O filho tava ligando aqui do podcast, eu falei, gente, segura aí que meu filho tá me ligando, e assim, né? Então, uma carreira que eu amo e eu quero continuar nessa área, uma área que eu falo, eu brinco que não é uma área de tanto glamour, né? Assim, né? Assim, não é uma área de tanto glamour, mas a gente tenta fazer com que a área fique glamourosa, né?
Que legal, né? E você sabe, eu tô amiga, tá? Mas não sabia dessas curiosidades todas. Que a Olha pessoa só. começou já direto Cara, no e cargo que de liderança. desafio, porque, ok, mulher líder já é muito difícil, mas o mais difícil é o novinha. 20 e poucos anos. O mais difícil é juventude. E eu tô olhando que empresa também visionária, né? Eu quero construir esse profissional aqui comigo, porque ela te deu o cargo sabendo que você não tem os requisitos básicos para essa vaga, porque se essa isso. vaga fosse pro mercado, É você não isso. cumpriria Não, os requisitos não básicos. cumpriria. Verdade. O meu líder era visionário, ele é meu amigo até hoje, assim, meu amigão. E ele era muito visionário. E ele viu alguma característica em mim que ele falou, eu vou apostar. Então falou, te pago após, Te ou seja, pago eu tô após. te formando para aquilo que eu quero, Cara, realmente, né? sabendo do baita desafio que seria, né? É o Steve Jobs da engenharia de segurança. Mas foi muito Porque difícil. algumas pessoas conseguem enxergar coisas que mudam o universo. Mas ela falou muito difícil, eu ia fazer essa pergunta. Foi muito Porque difícil. eu aqui diferente, comecei lá fazendo exame periódico, campanha, né, em várias empresas, clínica, para chegar num cargo de liderança. E teve toda uma construção, formação e tudo mais. E mesmo assim é difícil. Muito difícil. Imagino como é que foi o desafio de como é que você gerenciava pessoas para fazer coisas que você ainda estava aprendendo numa pós-graduação. Não sei. Olha, assim, eu tenho uma coisa que eu sou aquela pessoa que eu tenho medo, mas eu vou com medo. Eu sempre tenho medo das coisas, mas eu vou com medo. Mas eu vou te falar que isso não foi só quando eu me formei. Quando eu assumi essa minha posição como diretora, agora faz 5 anos, eu assumi... chegou junto com a pandemia a minha promoção. Mudei de empresa e virei diretora. Cara, que desafio. Entrei numa empresa nova, sem conhecer nada, fiquei 1 mês e já ficamos em casa, né? Eu demorei 1 ano, com muita terapia, para acreditar que eu era capaz de sentar naquela cadeira. Então eu acho que isso sempre me acompanhou. É assim, eu tô com medo, eu vou, mas eu tenho um processo ali de falar, será que eu sou capaz? Será que eu sou capaz? Será que aí, né, o diabinho aqui, até eu falar, não, agora eu sou capaz. Mas esse processo aconteceu em todas as fases da minha carreira. Acho que sempre que você muda, cresce, o medo existe. Às vezes eu, né, faço alguma reunião com meninas mais novas e tal, e elas perguntam, e eu falo, gente, é normal ter medo. Eu tive medo quando vocês acham que eu não tive medo? Ah, mas não parecia, claro que não parecia. Eu não quero ser astrológica, mas leonino tem muito isso. De se não tá na perfeição, né? É uma busca pelo... É verdade. Mas no fundo, eu acho que eu gosto desse negócio que me tira da zona de conforto, que me dá medo, que... Eu gosto disso, eu me divirto, eu acho, entendeu? Eu tenho muitas tatuagens, né? Que eu estou toda coberta aqui, mas eu tenho uma, inclusive, que é Enjoy the Journey. E é muito sobre isso, sim. É de curtir o processo. Então, eu acho que eu tenho uma coisa de gostar de pegar um desafio, vencer... E falar, ai, que delícia, dá mais um. Qual é o próximo? Qual é o próximo? E eu acho que a minha carreira foi inteira assim. Viciada em desafios. Eu acho. Eu falo que eu sou viciada em causa, eu te entendo. É isso mesmo. É tentar isso. organizar a coisa, agora que organizou, não tá redondinho? Obrigada. Me deixa pegar outra coisa. E tem uma coisa, né? Há 20 e poucos anos atrás, tava fazendo a conta, acho que eu trabalho há 25 anos, sei lá, né? Perdi a conta. Não tinha internet, né, gente? Assim, não tinha Google, não tinha chat GPT pra você digitar ali. O que é ser um líder? Como eu aprendo a ser? Não tinha. Não tinha coach na internet te ensinando. Nada. Imagina. Se você queria aprender... Não tinha dicas que você pega na rede Nada. social, não tinha nada. Às vezes a empresa não pagava um curso de liderança. Aí eu ia lá, aprendia. Era tudo diferente. Então Quando eu olho para trás, eu tenho muito orgulho. Eu falo, putz, olha isso, né? Eu consegui, não sabia nada, aprendi, venci meus desafios. Fora que assim, né, gente? A vida não é uma linha reta. E não é só a profissão. No meio do caminho, acontece de tudo. Acontece um divórcio, acontece um câncer de mama. Acontece. Acontece um monte de coisa no meio do caminho. Então é isso, né? É isso que vai tornando a vida esse desafio diário, né? E a gente ainda consegue sorrir, E ainda brilha igual o sol, entendeu? Igual o sol e fala nesse tom maravilhoso de deliciosidade da vida. É isso. Não, e eu posso dizer, assim, tendo trabalhado pouco tempo, mas nem foi tão pouco, né? Foi mais do que a gente tinha programado. Foram alguns meses. Acho que chegou um ano. Acho que chegou não chegou um ano, né? Não chegou um ano? Não chegou um ano. Porque foi durante a licença Foi a maternidade. licença da maternidade da Aline. Que a Aline veio aqui também, já sentou aí nessa Isso não é muita pessoa que queria continuar junto. Porque
foi muito gostoso. Não, o projeto era justamente Eu esse. lembro você Nossa, mas a contando. gente brigava bastante também gente do tema. A brigava gente bastante. discutia. Ela e o Edu, eles deviam discutir, botava na mesa mesmo. Tinha medo dela. Oxi, mulher brava. Mas o que eu ia dizer era justamente isso. Tendo trabalhado com ela, e eu ia dizer justamente isso. A gente não era essa coisa harmônica. Estamos concordando. Não, era briga, era discussão. Mas uma coisa que era muito legal era, o tempo todo, a Lê pergunta, compartilha a dúvida dela. Eu tô pensando nisso, eu tô fazendo assim. Você acha que é esse caminho? Podemos fazer assim? Então, mesmo ela estando na cadeira de diretora, É, processo e decisório. eu estando ali como a consultora tapa-buraco, porque era mais ou menos isso. Eu fui brincadeira, mas para todo mundo entender, o projeto era ficar no cargo da Aline, que esteve aqui já sentadinha aí sendo Sim. entrevistada, durante a licença maternidade dela, cobrir esse período de licença maternidade dela. Então eu tava ali de tapa-buraco mesmo, era fazia parte do projeto. Na verdade, foi no finalzinho No finalzinho da gestação dela, mais mas a licença. Deve ter sido não deu. 8 Aí, meses. a gente ainda ficou mais um tempinho de passagem de bastão, acho que mais 1 ou Isso. 2 meses depois. Então, acho que não deu um ano mesmo. Realmente, ó, tá vendo? Achei que era até mais. Porque foi intenso. E eles faziam reunião comigo pra trazer os temas. A gente precisa te contar isso, a gente precisa resolver. Eu falo, gente, tô tomando bronca dele, eu tô pagando a consultoria, tô tomando bronca. E era assim o negócio, era assim. Mas aí foi super legal, quando terminou, a gente foi almoçar junto e celebrou aquele momento e tal. Mas, sabe, Fer e Fabi, eu acho que tem muito a ver de como a gente decide viver. Eu tenho um pouco dessa filosofia. Eu sou uma pessoa muito terapeutizada, né, gente? Eu faço terapia há muitos anos para chegar nesse nível de controle descontrolado. Mas eu acho que tem muito sobre como a gente quer viver a vida. Eu tenho N problemas. Poderia contar aqui na minha sessão de terapia. Mas é como a gente decide viver a vida, né? E assim, olha que legal eu poder ser lembrada pela minha energia. É gostoso isso. A gente atrai, não é verdade? Senão, que pessoas eu vou atrair? Então, eu quero atrair essas pessoas realmente, né? Não, e eu ia falando isso, pensando em muitos elogios, né? Mas uma pessoa que sentou nessa cadeira, ou seja, escolhi ser diretora muito antes, comecei falando, vou ser diretora um dia lá, não sei que dia vai chegar. Mas não chegou lá com esse negócio de, bom, agora eu cheguei aqui, esse lugar é meu, né? Então, mostra que talvez o que aquela empresa enxergou lá atrás era essa habilidade de ir conversando e perguntando e construindo e conectando pessoas para levar para algum lugar, Com entendeu? uma chance muito grande de vocês duas discordarem. Mas, cara, a nossa geração, ela é a geração de transição, né? A Pegamos... sua geração é a mesma que a minha? Porque eu sou mais velha. Mas acho que não é? Porque eu acho que a galera de 40 e 50 agora andava mais junto, tomava breja junto. É que agora que as gerações estão ficando mais curtas. Você fala com uma pessoa de 25, ela não tem nada a ver com a de 20. Mas né? as gerações são mais curtas agora porque o mundo muda muito mais rápido, né? Então, exato. os tempos, os ciclos estão mais curtos Exato, mesmo, né? As exato. mudanças A minha- nas nossas gerações demoraram. Exato. A minha orientadora do doutorado, Lúcia Santaella, assim, sumidade em semiótica. Ela disse que pode se arriscar que agora as gerações estão durando 2, 3 anos. Porque a questão do digital e qual que é a bola da vez, ela está mudando muito rápido. Mas a nossa geração, ela viu a internet chegar. Ela viu o computador chegar e se transformar numa tecnologia pervasiva, que está em todo lugar. E a gente viu mudar muito a cultura de segurança. Então, eu acho que aqui, sentado nessa mesa, o programa é nosso, gente. A gente lança as news que a gente quiser. A gente muda a pauta. Gente, a gente é da revista Proteção, tudo a bem. gente faz da história. Porque realmente está sentado nas cadeiras aqui do Elas, as pessoas que viram e fizeram a história mudar. Foi a gente que falou, eu Verdade. como líder, não preciso de ego. Eu como posso construir com as pessoas. Já tiveram, né, grandes mulheres que sentaram aqui e falaram, eu transformei as minhas dúvidas em projeto. Muito legal. Eu transformei a minha humildade em autoridade e generosidade. Então, eu acho que você traz muito isso também, né, Ale? Legal. E eu tenho projetos que eu tenho muito orgulho, inclusive, ao longo da minha vida profissional, né? Eu sou apaixonada pela área de HS, né? Eu sou apaixonada por safety. E eu também acompanhei essa transição da área de segurança ao longo dos anos. São 25 anos trabalhando. Eu tive, né, a sorte de começar a trabalhar numa empresa que já era muito forte nesse tema, né? Então, eu pude acompanhar toda essa transição. Mas, por exemplo, a gente não falava de desenvolvimento da liderança em segurança alguns anos atrás. A gente não falava sobre isso.
A gente falava de outras coisas, era muito na raça ali. Aí, as coisas foram mudando e o mercado se desenvolvendo, a gente foi entendendo que a gente precisava transformar a mente da liderança nas empresas. Então, esse é um projeto que eu faço já há alguns anos com muito orgulho, sabe? De você conseguir transformar, né, a vida de tanta gente através do desenvolvimento da liderança. Esse é um projetão que eu tenho um orgulho, assim, muito grande. O dia que eu vou posso virar consultora, tá, gente? Eu vou... Aliás, eu tenho uma coisa para falar. Sabe que eu tava sentadinha ali na recepção, tava lembrando? No meu sabático, porque eu fiz um sabático, né, gente? Eu não sabia se eu queria ser mãe, tempo integral. Já mudei, né? Fiz um sabático. E aí eu abri uma empresa, chamava Estratégica Consultoria. E eu paguei a revista Proteção pra pôr meu anúncio lá em 1900 e sei lá quanto, gente. Tava lá. Outro dia eu achei a revista em casa. Vocês acreditam? Tava lá a minha empresa, olha que legal. Viu? Essa produção fazendo história. Mas o sabático não durou, porque eu deixei minha família louca e voltei pro mundo corporativo. Durou pouquíssimo tempo. Mas enfim, tem até uma história com a proteção. Tá vendo? Olha lá, ó. Tentou, né? Ser consultora, quem sabe ela vai virar consultora depois. Eu esperei tudo dessa história. Menos isso. Ela do nada. Ai, que ótimo. Que eu lembrei, eu tava lá, sabe aquela coisa que vem lá da memória? Eu falei, gente, meu nominho tava aqui na revista Proteção. Gente, esses dias eu peguei a minha primeira revista Proteção, assim. Puxa vida, amarelaça. Não tem como fazer parte da saúde e segurança e não ter tido a proteção como referência, com certeza. Né? Que coisa. Até porque sempre foi uma das únicas referências. De novo, hoje a gente tem internet, a gente tem informação. A gente tinha Onde proteção. você buscava? Era na Proteção. Eu lembro que tinha um técnico de segurança, todo mês ele vinha com a revista Proteção e falava das novidades. Dos EPIs, muito legal, muito Era legal. Ali que a gente assim. atualizava, que a gente ficava Sempre foi sabendo da novidade. Sempre foi a referência. Sempre foi. E com certeza a revista também foi mudando os temas, né? Ela teve que se adaptar, eu tava vendo lá como que a gente traz uma nova abordagem para isso. Olha que curioso, né? Eu, em 2029, faço 30 anos de segurança do trabalho. 2029. Começou com 12. Trabalho infantil, né? Em 99, eu fiz o curso da Cláudia Rossi de ergonomia e comecei a atuar. Minha primeira análise ergonômica, claro, com muita parceria, com pessoas muito generosas que me colocaram no time, né? Não segurei o bastão que nem ela, não. Eu demorei. E aí foi em 99. As minhas primeiras revistas Proteção eram Ler Dort. Era muito Ler Dort na época, e ergonomia era muito ergonomia física, que hoje luta para trazer os riscos psicossociais à luz. Verdade. Né? Que a Proteção, desde aquela época, colocava Ler Dort, mas é todo um processo social. Eu lembro que foi a primeira revista que colocou Ler Dort como uma coisa que não era postura, era um processo social organizacional. Olha que interessante, né? Lançando tendências. A Lê, né? A Lê sempre à frente. O nosso Guzman. dono, como diz a Fabi. Eu lembrei de uma outra história, eu vou voltar, né? Porque eu lembrei, eu tô numa fase meio menopausa, assim, inclusive se um dia vocês quiserem fazer um podcast sobre isso, eu já tenho bastante experiência. Eu consigo, viu? Acabei de ser colaboradora do livro da Maria Cândida. Ótimo. Menopausa como jornada. Ótimo, tenho ótimas experiências que, aliás, é neste momento. Aliás, é a pauta mais pedida ultimamente nas empresas, porque assim, somos nós, mulheres, nessa idade, chegando no auge da carreira diretora e tendo que lidar com a menopausa, a memória que vai embora, aquela loucura toda. É isso. Então, como minha memória também vai e volta, eu esqueci de contar uma coisa importante. Eu tenho uma relação com a área de segurança que ela é muito maluca. Eu, em algum momento, trabalhei numa empresa de distribuição de energia elétrica. E eu tinha acabado de chegar naquela empresa e teve um acidente muito grave com choque elétrico, né? E eu tinha acabado de chegar e eu tenho uma coisa que até hoje, quando tem um acidente grave, eu fico muito mal. E eu falo que o dia que eu parar de ficar mal, você me tira dessa área. Porque aí acabou o meu incômodo, né? Então eu fico muito mal com aquilo, até um sentimento de culpa, de como é que eu não vi, como que eu não consegui proteger. Como é que a gente não... como que eu não peguei? Como é que a gente não imaginou que até isso poderia hoje, ser um risco e tal? Exato. Mesmo numa gestão de milhares de pessoas, controle de terceiros. Exato. Que a gente sabe que gera uma complexidade. Pessoas fazendo o serviço em ambientes externos. Claro, assim, absolutamente não consigo controlar, mas eu tenho aquela coisa de, nossa, eu não consegui prevenir isso. E aí, nesse dia do acidente, eu liguei pra minha mãe, muito triste. Ai, mãe, aconteceu isso. Ela falou, nossa, filha, igual o acidente do seu bisavô. Eu falei, o quê? Ui. Eu falei, o quê? Como assim? Ela me contou, o meu bisavô era um supervisor na época era a Light, A Light. São Paulo, que agora é a S Eletropaulo, né? Queria não lembrar. Era a Light,
Parece que o funcionário dele estava sem a luva, não estava com os EPIs, e ele falou, deixa que eu faço, era um fechamento. E deu uma explosão, e ele se queimou inteiro. E aí, o meu bisavô, ele ficou muito deformado, do peito para cima. Como ele ficou muito deformado, a minha mãe, que era criança, era neta dele, tinha medo do avô. Então, ela não brincava com o avô. E ele tinha muita vergonha de como ele estava, e ele não jantava mais com a família, ele não ia nos casamentos, ele não ia nas festas. E minha mãe me contou, me arrepia falando, porque minha mãe me contou o impacto da segurança na vida da minha família. Ele nunca mais trabalhou. Não foi só na vida dele, né? Na família inteira. A neta tinha medo do avô por conta de um acidente. Ele não fechava o olho, porque queimou. Então ele dormia de olho aberto, minha mãe tinha medo. Imagino, como criança você tem pavor. Olha, o negócio que ficar com o olho coisa. aberto, assim, olhando pra você a noite inteira. Né? E aí é muito louco, assim, como é que eu vim parar nessa área? Aí é uma coisa que aí os astros podem explicar, entendeu? Mas assim... Tem uma questão muito forte de ancestralidade. E eu traduzi isso pra mim como propósito. Então, por isso que eu acho que eu gosto de trabalhar nessa área, porque eu traduzi como propósito, assim, talvez seja, eu não quero que ninguém passe por aquilo que a minha família em algum momento passou, e eu nem sabia que tinha passado. Sim. É muito louco, né? É muito louco, que a gente perdeu uma baita história pro nosso... coisa, né? Você viu? A gente vai puxar outra história da Lê ainda, né? Porque vou ter que ter. Deve ter algumas histórias que eu vou lembrando ao longo do caminho, né, gente? Pois é. Por que não? E que história incrível, né? Assim, incrível não pela situação, sim, mas pela conexão que ela fez, sim, né? E que me move até hoje, entende? Me faz ter vontade de ir atrás, me faz brigar. Eu brigo. Eu falo bastante, né? Eu falo muito com meu marido isso. Como a gente não é exposto ao diferente, quase nunca, acontece com criança, acontece o estranhamento, né? E curioso a sua mãe ter esse toque, assim, de ressignificar uma história tão importante. É verdade. É verdade. Deixa mais forte o teu Foi no meio da minha vínculo carreira. E foi no meio. Engraçado, isso não foi o que me influenciou a fazer engenharia de segurança. Eu já tinha 10 anos de profissão. Entendeu? Sim. E aí, no meio do caminho, ela me traz essa história e eu falei, gente, agora eu tô entendendo. E foi num momento que... Porque a gente tem uns momentos que a gente questiona a carreira, né? Será que eu continuo aqui? Será que eu continuo? Será que é isso? Faz sentido? Sofro tanto e tal. E eu acho que foi o gás que me faltou pra falar, tá bom, mais uns 10, 15 anos ainda e tô aqui. Dá tô um aqui. Muito bom. Muito legal, né? Tá aqui e não pretende parar tão cedo, né? Não, imagina, eu deixo todo mundo louco. Imagina. Eu parada? Não dá. E você trabalha muito com comportamento, né? Uhum. Assim, em relação a... Não sou eu com a prancheta aqui que tenho que fazer as coisas acontecerem. Fala um pouquinho disso pra gente em relação ao seu trabalho. Eu já usei diversos métodos, né, para fazer isso. E já contei, inclusive, com empresas de consultoria que me ajudaram. Eu tive que aprender, né? Não, também. eu só dei porrada. Não foi essa. Eu só reclamei, nesse caso não foi. Nesse caso, ela só me deu bronca mesmo. Isso aqui tá errado. Eu tava lá obedecendo, corrigindo. Mas não foi. Mas eu tive ótimos parceiros também comigo para me ajudar. E tem muito a ver, eu acho, com... Segurança é um negócio tão ligado ao negócio, né? Não é um negócio... não é um ponto isolado. É tão conectado com o business, né? E, no fundo, eu acho que é sobre o líder entender o papel dele. Porque segurança vai ser só a pontinha do iceberg, que a gente fala, né? O acidente é só a pontinha do iceberg. Então, é muito sobre desenvolver os líderes para que eles entendam o papel de cuidado. O líder... Eu tenho um jargão que eu falo, gente, se você não gosta de gente, não seja líder. Porque para ser líder, você tem que ter paciência, você tem que ter resiliência, você tem que saber ouvir, você tem que saber falar. Tem que ser mediador. Tem que ser mediador, mesmo quando você tá... Mesmo quando você não quer mediar nada. Você não quer mediar nada, né? Então, eu falo, se você não gostar de gente, não seja um líder. Vai ser carimbador de cartório, que você não precisa falar com ninguém. É isso, né? Então, tem todo um processo de desenvolvimento da liderança. E algumas coisas que eu tenho feito na empresa que eu trabalho hoje, que eu chamo de walk the talk, né? Eu só vou promover um líder que tem essa característica de cuidado com as pessoas. Então, eu fui construindo um processo onde eu treino, eu capacito, mas eu também garanto o walk the talk. Então, assim, a liderança que vai crescendo, ela precisa ser essa liderança que cuida, né? Então, é um pouco da minha experiência, se eu fosse falar assim de maneira geral. E dentro desse processo de desenvolvimento da liderança, ensiná-los a se conectar com as pessoas, porque isso é conexão. Segurança é conexão.
né? Segurança, eu preciso entender como você tá. Se você tá bem, você vai aderir às regras da empresa. Se você tá bem, se você tá feliz, se você confia em mim como líder. Senão, você não faz. Então, eu fui aprendendo que segurança é tão além do que a gente aprende, às vezes, num curso de formação. É tão além. Tem tanta coisa que tá além disso, né? Ops! Não, e eu tô aqui ouvindo e pensando, né? Tô lá na cabeça, talvez, de quem olhou para ler lá atrás e falou: pode ficar aqui na coordenação, eu vou te pagar essa pós-graduação. Marcou para mim bastante essa ponta aí da sua história. Porque é muito raro você ouvir um engenheiro falar que engenharia de segurança é pessoas, né? Eu, filha de um engenheiro... Ah, é? Sou filha Não de um lembrava engenheiro, disso? sou filha de um engenheiro. Aliás, tive muitas brigas com ele, mas eu falo para ele: pai, obrigada, né? Abriu minha mente para muitas coisas, fui fazer gestão de saúde, porque entendi quando ele dizia para mim que eu tinha que transformar tudo em número, para conseguir falar com Sim. um diretor de uma empresa, né? Com alguém que mandava numa empresa, que para mim, naquela época, era mais saúde não é número. Saúde é vida, sabe? É pessoa. Então, para mim, talvez, ou para Fernandinha lá atrás, essa briga entre a minha visão de pessoas com a visão do meu pai de engenheiro, que era muito mais numérica, ficou muito marcada. Sim. Então, por isso que eu brinco que quando eu vejo um engenheiro que fala assim, tá, a segurança não é só norma, procedimento Sim. e regra, e, né? É muito mais sobre você tá bem, você tá entendendo? Você entendeu o seu papel? Nós estamos cuidando de alguém. A segurança é só consequência desse cuidado, né? É uma contramão. E é tão sobre entender o ser humano. A gente fez um assessment de cultura em algum momento numa das fábricas e apareceu um grande incômodo porque não tinha mais a lojinha que vendia produto, né? E o time estava revoltado por isso. Se você não entende que é isso que está, às vezes, desconectando essa pessoa a conexão com o líder e com a empresa, você não acessa essa pessoa. Então, é muito sobre acessar as pessoas, né? E eu acho que é isso que faz a diferença no profissional da engenharia de segurança. Se a gente for numa linha muito tradicional, que é o que a gente aprende na faculdade, hoje não funciona mais. Hoje não funciona mais, as pessoas mudaram também. Nem sei se no passado funcionava, é que acho que a gente não enxergava tantas coisas, né? Mas hoje é sobre gente, tudo é sobre gente. Tudo é sobre gente. Você vai fazer uma observação de comportamento, você vai fazer uma inspeção de segurança, é menos sobre observar o risco, é mais sobre observar como está aquela pessoa e a tua conexão com aquela pessoa. É menos sobre você tem que fazer assim e mais sobre por que você faz do jeito que você faz, isso. né? Porque sempre tem um porquê, né? Se eu entender esse porquê, eu consigo transformar esse comportamento. Disso tem muitas histórias, né? Então, a gente perdeu uma história boa, mas você vai ter que arranjar uma outra história. Porque a arranjar. história do seu bisavô Não. era pra ter sido assim, O o começo. auge. O começo ou o fim do podcast, quadro, né? É Agora a gente tem um verdade. quadro, conta pra gente, que você conta uma história, um perrengue, alguma Nossa. coisa. Essa era Mas enfim, você vai ter que ter duas agora. Pois Vou é. te desafiar a buscar. Mas imagina, você passou por várias empresas, grandes, inclusive, e deve ter muita história. E não precisa citar algo tão marcante, claro, igual a essa do seu bisavô. Mas alguma história, algum perrengue, algum desafio, alguma curiosidade, algum mico, que às vezes a gente paga uns micos também na vida. Alguma E não super sorte. E não necessariamente precisa ser só profissional, pode ser da vida pessoal também, claro, até onde você quiser contar. Claro, entendeu? não, eu Uma conto vida tudo só que eu lembrar. É só lembrar, né? E aí, vamos aproveitar então, né, desafiando a Lê, já que a gente perdeu ali a deixa de chamar a vinheta quando ela contou sobre o bisavô, vamos chamar o quadro, então conta pra gente. Olha, eu tenho uns perrengues chiques, né? É porque, não sei se vocês concordam, mas... Sucesso é perrengue chique. Não, é sucesso. Ó, pra você que tá assistindo a gente, tá? Quando você começar a reclamar que o voo atrasou e você não foi pro jantar, que o seu cabelo tá oleoso e você não achou shampoo a seco pra subir no palco, que você errou o currículo do comendador, é perrengue chique. Que você foi a única vestida de caipira na festa do seu aluno que virou seu marido. Aí, ó, tá vendo? Gente, aliás, o podcast Elas no Proteção está me transformando numa celebridade. Eu tenho um fã-clube. Hoje queria agradecer vocês
3 que me seguem. Queria, olha, agradecer vocês. Mas eu vou te seguir também, vai ser 4. Tá vendo? Então o fã-clube tá crescendo. A gente tem a meta de até 2029 ter 17 pessoas no fã-clube Fabiana Raulino. Você pode entrar em contato comigo pelo telefone mesmo, que não tem muita gente na comunidade. Perrengue Então, chique. parabéns. Isso é perrengue chique. Perrengue chique da história. Ai, Ale. Deixa eu contar a história. Perrengue chique Gente, da Lê, não é da Fabi. eu tô na menopausa, eu esqueço a história se Perrengue vocês chique não... todo dia. Se eu não contar logo. Mas assim, vocês estão me vendo aqui com uma... Como é que é? Fúcsia, né? Fúcsia. Fúcsia, com palitozinho fúcsia, toda cheia de anelzinho e tal, né? E quem me acompanha nas redes sociais, eu falo assim, nossa, essa mulher, ela viaja, trabalho, né? Ela vai pra tantos lugares. Milão. Nossa, Vilão, quem dera. é, então assim, a família fala, nossa, minha filha viaja, trabalho, que chique, né? Aquela coisa Mas, gente, executiva, assim, não, com a sua é, malinha no aeroporto. É, mas eu Uhum. tenho cada história. Eu tenho uma história, em algum momento da minha carreira, deixa eu pensar, se foi antes ou depois do sabático? Foi depois do Só vai sabático. pra Não, foi lugares antes com do L. sabático. Lugano. Isso. Londres. Longe pra Dedéu, né? Foi antes da minha licença do meu sabático. Eu tinha só o Gabriel, que hoje tá com 19 anos já. Eu fui pra um lugar. Primeiro, assim, foi o momento que eu saí da área de segurança, né? Eu era gerente de qualidade de lácteos. Então, eu auditava fazendas de leite. Pode falar palavrãozinho de leve? Assim? Eu metia o pé na bosta da vaca. Porque Essa palavra. eu ia. É leve, né? É leve por causa do horário e tal. Mas eu descia do carro. A primeira vez que eu descia, eu falei, eu vou auditar uma fazenda de leite. Falei pra minha família, super chique, né? A hora que eu desci, enfiei a pé na bosta da vaca, cheio de mosquito, assim, falei, gente do céu. Nossa. Ainda bem, eu tô que não fazendo tinha, aqui? ainda bem que não tinha Instagram naquela época, né? Mas Desenho da Turma da Mônica. mas aí eu fui, me pediram para ir auditar uma fábrica, né? Fábrica terceirizada e tal. A hora que eu desci do carro, eu vi que tinha umas cabras, uns cabritos andando ali. Eu falei, gente do céu, coisa estranha, né? E aí, conforme eu pisava, assim, umas perereca pulando, assim, tudo quanto é canto, né? E eu tava morrendo de vontade de fazer xixi, porque imagina, o lugar chamava Limoeiro do Norte. Você imagina o quão Nossa, longe um lugar com que era. L. Boa! Era longe pra Dedéu e era Limoeiro do Norte, né? E aí pegamos uma estrada, sei lá, de É a Vila do quantas Limoeiro, horas. da Turma da Mônica. É isso. Aí chegamos lá, eu apertada pra fazer xixi. Falei, gente, preciso ir no banheiro, preciso ir no banheiro. Ah, o banheiro tá logo ali. Entrei cheio de perereca. Falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Eu não agora? faço esse xixi, não. Como é que eu vou fazer pra fazer xixi aqui e as pererecas? Eu falei, mas gente, agora é uma questão de sobrevivência. Fechei o olho, fui e as pererequinhas lá, saí correndo. Mas ainda tem mais, né? Beleza, depois de um dia de trabalho, com bosta de vaca, com cabrito, com perereca, eu falei, agora eu vou pro hotel descansar. Né? Cheguei no hotel. Era melhor o banheiro da Não, assim, eu nem vou descrever o hotel. E aí eu falei, agora eu vou tomar um banho relaxante. Aí eu abri a água não tem aquecimento. Porque lá é tão quente que a dica do dono do hotel foi o seguinte: a senhora vira o chuveiro pra parede, Meu Deus. porque bate lá e fica quentinho, aí respinga morninho. Então o banho em Limoeiro do Norte é esse glamour. Banho de respingo morninho. É isso, entendeu? Pra você ter noção. Então é o que eu brinco, assim. É o tipo de lugar que na recepção você recebe uma fita isolante. É bem isso. Então, assim. Trouxe a baiana, não, bota o fita isolante no pé. Mas são coisas muito chiques. Então, as pessoas me veem Quem já viajando. passou por isso sempre põe uma fita isolante Não, na mala. É. E Porque é choque, os avisos na recepção são dos piores. Não, é impressionante. Então, assim, eu falo quando vocês me verem, claro, porque eu só posto as coisas legais no Instagram, Óbvio, a gente entendeu? tira foto do sol, do É, coqueiro, não mostra o entendeu? resto. E ela, né, troféu de popularidade, as pessoas começam a perguntar, mas Ale, você não me responde. Você não tem uma noção de onde eu tô. Não pega a internet. Não, esses dias eu avisei o pessoal, me manda o documento, não é possível que você não manda o documento, você tá me respondendo. Eu estou roteando minha internet com uma beterraba. Não está subindo pro drive, isso. então segura. É isso. isso. Então, gente, assim, quando vocês me veem assim de fúcsia, lembrem que tem muita ralação, acessórios dourados, né? Agora eu vou ter uma botinha que vai combinar com o Sim. meu, né, com o meu look e tal. Mas assim, é Quem perrengue me vê atrás de de Tiffany não me perrengue. viu em Limoeiro. É isso, Limoeiro, a rainha do Limoeiro do Norte, gente. É bem pois isso. é. Então temos perrengues, mas Pois é. vamos lá, né? Tem lugar que eu não vou nem de brinco para não servir de para-raio. E aí eu vou fazer um gancho, né? Já que ela trouxe essa história. Você saiu um pedaço, então, aí da sua vida da segurança do trabalho. Ah, do sabático? Foi pra No qualidade. sabático Não, ou outras foi pra áreas? qualidade, foi pra outras Fui áreas. pra Customer Service.
você foi para outras áreas, Sim. várias. Assim, naquele momento você falou, acho que não é isso que eu quero. Não, na verdade foi um pouco diferente. Esse líder que me deu a primeira oportunidade, que provavelmente era visionário, ele disse para mim, para que você seja uma boa diretora de HS, você precisa colocar o sapato das outras áreas. Que legal. Então você fez mesmo uma trajetória já pensando na diretoria Eu mesmo. sabia o que eu queria. Eu sabia o que eu queria. Então, por exemplo, eu fui coordenadora de produção. Eu coordenei realmente fabricação. Eu tinha uma equipe de 100 operadores. 100 operadores, todos homens na época. Isso foi em 2000, mais ou menos. Então, eu vivi o que era. Então, eu podia entender o que a pessoa de segurança estava me pedindo. Se fazia, putz, aquele negócio que eu peço não faz sentido nenhum para esse cara. Que legal. Depois eu fui Você para inverteu o papel, né? Eu inverti o papel. Porque a gente fica muito, não tem que ser segurança, tem que Exato. ser isso. Eu Mas acho que atrapalha demais o Fer, me processo. diferenciou isso. Eu acho que me diferenciou. Aí, Customer Service, eu fui entender o papel de vendas, de logística do cliente. Aí, qualidade, eu também entrei um pouco mais para a operação. Então, eu sempre soube que não era o meu fim, mas que ia me ajudar no meu fim. Então, hoje eu já não quero mais pagar esses pedágios. Eu acho que eu tô numa fase da minha carreira já que... Ai, que frase legal. Não quero mais pagar não quero Nossa, pagar esses gente, pedágios. eu tenho Anota aí, evento vai saindo daqui. Rondinelli. Vai, Rondinelli. Cara, tem um evento saindo daqui que eu vou precisar dessa frase muito. Gente, desculpa. Eu não posso mais pagar esse tipo de pedágio. Porque a gente paga muito pedágio. E eu falo para os meus filhos, vai ter época que... Meu filho estava trabalhando um tempo atrás e eu falava, você vai ter que pagar esse pedágio. Porque você está no momento disso. Mas agora já não tenho mais que pagar esses pedágios. Então agora, mas me ajudou demais. Porque aí quando eu falo para a pessoa de vendas, para a pessoa de... Eu já sei o que é. Entendeu? Então me ajudou demais. Me ajudou demais. Você já realmente vestiu aquele sapato e sabe qual é o impacto daquilo que você precisa isso. aqui. E também conseguiu adaptar o olhar da gente aqui. É isso. Que muitas vezes Pra é não visto... falar bobeira. Mas muitas vezes a gente é visto como obstáculo mesmo da produção. Exato. Né? Ela vem lá com aquele negócio que não faz sentido nenhum, eu tenho que ser obrigada a fazer. Aprendi Não a ser faz mais sentido. colaborativa, porque eu sei que não funciona se eu quiser fazer do meu jeito. Eu sei que eu vou ter que fazer junto. Então isso me transformou. Me transformou, foi bem legal. E claro, né? Acho que 2 pontos importantes. O primeiro é a gente sempre precisa de alguém para abrir a porta e segurar para a gente passar. Do mesmo jeito que você está falando desse seu gestor, um grande amigo, sabe? Todas nós, quando a gente olha para o passado, nós mulheres, na sua maioria das vezes, foi um homem, sabe? Que topa, que banca. Eu vou dar um exemplo muito recente, com muita humildade. A gente teve um evento da revista Proteção e teve uma hora que, cara, eu não tive segurança para fazer um negócio. Não me passou nada além de sair correndo para Alexandre. Olha, sai correndo em direção ao Alexandre. E o Alexandre, em 2 palavras, me deu a confiança, a autoridade e falou: tá tudo bem. E se você realmente precisar, eu tô aqui. Ótimo. Legal. Sabe, cara, estou para fazer 30 anos. Eu tenho autoridade, eu sei o espaço. Mas ainda tem aquela hora que você precisa subir no ombro de gigantes. Já me falaram muitas vezes no doutorado, eu ouço muito isso, né? Nietzsche falava, é em ombro de gigantes que às vezes você precisa se apropriar de uma fala, tal. Você trouxe muito isso. E você é uma gigante Ai. nos ombros de que muitas pessoas se apoiam hoje como exemplo. Tendo passado pela sua trajetória, tendo sido liderado por você, até mulheres, hoje elas podem assumir certas cadeiras porque você segura a porta. Isso é muito legal. Que sabe? legal, que bacana. E eu demorei para entender isso. Na verdade, você falou, eu me surpreendi. Olha que coisa engraçada, A gente né? ainda não entende, né? Às vezes a gente não entende. Às vezes a gente não entende o poder que a gente tem numa cadeira de liderança, pro bem e pro mal, né? Mas acontece muito comigo de alguém me encontrar e falar, nossa, lá alguns anos atrás você me falou um negócio que mudou a minha forma de enxergar. E eu falo, às vezes eu nem lembro o que eu falei. Porque para quem falou, talvez não, né? Mas para quem ouviu aquilo... Então, olha que tem uma historinha bacana, é curta, mas é uma historinha bacana. A gente estava fazendo uma apresentação ali num grupo de liderança de uma fábrica sobre mulheres na liderança e tal, não sei o quê. E eu, né, de novo, falei, eu tenho 20 tatuagens. Tô pensando na 21ª já, né? Tenho 20 tatuagens. E acho que não, talvez não seja tão comum uma pessoa, uma diretora, né? E eu sou muito calorenta. Aqui eu tô toda chique, né, gente? Mas normalmente tô de regata, tatuagem aparecendo e tal. E eu fui lá na frente fazer essa palestra para umas 30 pessoas. Ali, com a tatuagem. Ainda sai do estereótipo, né? Muito.
Muito. Já melhorou muito, mas ainda é impactante. E Né? eu faço questão de ir assim. Eu não me moldo mais para caber. É outro pedágio que você não paga mais. Não pago mais. E isso eu tô falando de todos os aspectos da minha vida. Relacionamento, profissão, amizade. Não, eu não me encolho mais. Então eu vou assim, e é assim. E eu falei sobre isso e tal. E uma menina começou, durante a minha palestra, a chorar. E porque eu falava muito eu falava muito do meu pai e da minha mãe, que meus pais sempre me impulsionaram a ser quem eu quisesse ser. Eu sou engenheira, minha irmã é médica, acho que essa você lembra, né? E meus pais sempre nos incentivaram muito a crescer profissionalmente, independente das dificuldades, né? Então eu tive uma base sólida para fazer com que eu nunca me importei que eu sou mulher e trabalho não era um tema para mim. Porque meus pais me moldaram assim. E ela chorando no final da palestra, ela veio falar comigo. Eu falei, por que você tá chorando? Ela falou, cara, porque eu não tive isso na minha casa. Eu nunca tive esse incentivo. Ela falou, eu sou homossexual, e isso dificultou as coisas. E te ouvir falar me deu vários gatilhos. E assim, como eu posso acreditar em mim? E eu falei, cara, olha a importância da gente falar as coisas. Principalmente para quem ainda tá no começo, tem várias dúvidas se pode, se não pode. Então, às vezes, a gente fala algumas coisas nesse papel de liderança, e é uma responsa, né? Porque tem tanta gente olhando pra gente. Tem tanta gente olhando. Então, é uma responsabilidade. Vou te botar uma responsabilidade maior. Sabe quantas pessoas vão ouvir tudo isso agora? Meu Deus! Ainda bem que eu não soube antes. Que isso, eu ia dizer. E esse é o propósito também desse projeto, que é sobre isso. É sobre a gente dividir... Que legal. Essa parte, não a parte... Eu sou diretora. Curricular. Né? Nem a parte status da posição e do quanto eu dou conta, do quanto eu faço. Também dos resultados que a gente traz, isso também é super importante. Claro. Mas de todo outro trajeto. A jornada, como você tem, a jornada é difícil. E às vezes a pessoa está passando pela jornada difícil achando que a sua jornada foi maravilhosa, tranquila. E só ela não consegue. Não, todas nós não conseguimos em algum momento. Você sabe, Fer, que eu gosto de trazer as vulnerabilidades para a mesa, porque as pessoas, por exemplo, que eu comentei com vocês, que eu demorei 1 ano para acreditar que eu poderia ser uma diretora. Eu sentei 1 ano numa cadeira, terminando o dia falando, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. E quando eu conto isso, eu tive um one-to-one com uma trainee, começando a cara toda nervosa, falando comigo. Vou falar com a diretora. Aí ela começou, eu tô super ansiosa, tô feliz, mas tô ansiosa e tal. Eu falei, relaxa. Eu demorei 1 ano pra acreditar que eu podia. Ela, você? Eu falei, Eu chegava na minha terapia, eu tinha dor de barriga quando eu tinha que apresentar pra pessoas que estavam acima de mim. Eu não dormia. Eu tinha uma ansiedade, um medo. Falei, então tá normal, tamo junto. E quando você fala pro outro que você também tem medo, elas criam coragem. Porque esse medo não passa, né? Esse medo não passa, porque você passou de fase. Exato. Ele aumenta na próxima fase. É igual Candy Crush, né? Quando você passou de fase, é o mais difícil. É mais difícil. O próximo chefão da próxima fase é mais difícil. Então é legal você poder contar para as pessoas. Gente, eu também sou gente, eu não dou conta. Eu também tenho medo todo dia. Cada vez que surge uma coisa nova, eu tenho medo, né? Mesmo gostando do próximo desafio, né? Eu quero o próximo desafio. Eu vou ter medo? Vou. É isso. Mas eu quero esse próximo desafio. É muito legal a jornada. A jornada, quando a gente encara a jornada, ela é muito... Com todos os perrengues. É muito legal. E querida... Não! Não, mas aí vocês vão jantar. Não vou sair daqui. É daqui pro almoço. Nessa daqui eu tô muito confortável. Já falei que esse celular eu já sei que é da câmera desligada pra família Martini. É isso aí. Eu sou besta, Fernanda. Essa daqui só eu vou sair da jornada. É isso aí. Mas, queridas, caminhando, infelizmente, pro final, pra gente manter o algoritmo, só que a gente ficava falando horas. Primeiro, que alegria você traz, assim. Que gostoso, que obrigada. alegria, que energia, assim, eletrizante você é. Então, muito obrigada pelo convite. Agradeço a vocês duas, porque é delicioso ver uma amizade existindo na nossa frente. O Alexandre, eu brinquei por muitos anos que ele era o líder da República, que um dia a gente ia ser igual às universidades americanas, ia ter a República Proteção. Eu já estou nascendo com várias startups. Tem várias startups. A Aeroproteção, Tô vendo. a Proteflix,
e a capa beta. Capa beta, lambda. E o Alexandre, ele sempre foi muito amigo de todo mundo que cruza com ele. Até por ele ter uma memória muito surpreendente, ele sempre guardou nome e sobrenome de onde é e a história das pessoas. E como um bom jornalista, ele adora contar histórias. E quando a gente foi fazer o projeto do Elas, puxa, eu lembro como se fosse ontem, até porque a Carol Varela me traumatizou na primeira reunião, que ia começar então. A gente super combinou, mas eu vou ter que parar a Arábia Saudita. Ninguém te dispensa assim, sabe? Foi a pior fora que eu recebi na Mas minha quantas pessoas você conhece que vai para a Arábia Saudita? A Pô, Carol. na próxima a gente assina contrato, que aliás a gente vai te mandar por e-mail. E aí, o Alexandre falou, o maior objetivo é trazer à luz as histórias dessas mulheres. Porque a gente conta de bastidor e tem muita história de homens. Aquele que lançou tal lei, aquele que escreveu tal coisa. Numa época que a porteira estava aberta para eles e fechada para nós. Já é uma área que estatisticamente não tem muita mulher. E as que existem não contam suas histórias. A gente dá muita licença. Então, que bom que hoje... Primeiro, as duas dão a licença da gente assistir essa amizade tão especial, mas hoje a gente assiste esse espetáculo, trazendo pra gente que, querido, ser líder, bonita. Eu nasci líder e brilho como o sol. De verdade, E agora meus olhos amarelos, que eu nunca vou esquecer. E é sobre isso, Brasil. Então, assim, eu sou um tapa ambulante. Só aguenta e vem. Se inspira que dá pra chegar lá, elegante, linda, antes do tempo, fora do estereótipo e sendo esse espetáculo diariamente que a gente aprende a amar. Fabi Fer, super obrigada. Uma delícia estar aqui, uma delícia. E Foi agora- meu primeiro podcast, gente! Não acredito! Temos uma estreante. É, Desenvoltura da pessoa. Estreante. Agora eu viciei, quero fazer mais. É uma delícia. Ale, então agora para encerrar com chave de ouro, você vai olhar para sua câmera e dar um recado final para quem nos assistiu, porque agora a gente vai chamar o Ela Me Inspira, o quadro final do último minutinho para você ver esse sol brilhando diretamente para você e deixando o recado final para te inspirar toda vez que você assistir esse episódio. Chama a vinheta do Ela Me Inspira. Eu vou terminar falando de novo da minha tatuagem, uma das 20, e tô indo pra 21, que é o Enjoy the Journey, né? Eu acho que tudo tem a ver com como a gente quer curtir essa jornada. A minha jornada de liderança como mulher na área de HS teve vários percalços, né? Teve muita coisa na minha vida profissional. Mas quando a gente escolhe viver essa trajetória com alegria, o brilho do olho, do olhar amarelo, vem daí. Vem de como a gente quer viver a vida. Então, a gente não controla tudo, mas a gente controla como a gente quer viver e como a gente quer lidar com as questões. E eu escolhi lidar assim, com energia, com alegria, com felicidade, mesmo nos dias não tão fáceis, nos dias tristes, mas é assim. Então, se eu puder deixar um conselho, é esse, ó. Enjoy the journey, curta a jornada. Delícia. Nossa, a gente podia fazer a tatuagem dela rodando assim. Chegando na terra. É igual o golpe do Goku aqui, gente, que dama de energia. Pois é, e é assim que a gente encerra. Você sentiu daí, né? Tenho certeza que ou piscou, sua bateria acabou, seu Windows atualizou, alguma coisa aconteceu. Que essa mulher tá mandando essa energia deliciosa que todos nós estamos sentindo presencialmente e tá chegando até a sua casa nesse momento. A gente recebeu hoje a Ale, a Fabi, a Fê, juntas aqui numa amizade deliciosa, existindo na sua tela. Isso daqui foi o... Tá fogo. Tá falando a voz. Essa aqui foi alguma coisa que eu não sei o que ela quer Foi. dizer. Esse foi o Elas na Proteção, com essa querida Dale Rondinelli. E estamos aqui toda quinta-feira, meio-dia, estreando novos episódios. O Elas na Proteção acontece nos estúdios da Animaseg, com o apoio da Marluvas e, claro, é o podcast oficial da revista Proteção,
sobre mulheres. A gente se vê na próxima semana no Elas na Proteção.